Um criminoso morreu durante troca de tiros com a Polícia Civil hoje à tarde no Parque dos Ipês, em São José dos Campos. 2 jovens teriam roubado uma moto em frente a uma oficina do bairro. Um policial civil estava no estabelecimento e presenciou a ação. Ele tentou abordar os jovens, mas durante a troca de tiros, um deles foi atingido por 2 disparos no abdômen. O rapaz chegou a ser socorrido, mas não resistiu. De acordo com a polícia, ele estava sendo investigado por homicídio. O segundo suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da cidade. E uma viatura da Polícia Militar se envolveu em um grave acidente hoje, no início da tarde, em São Sebastião. O estado em que ficou a viatura indica a gravidade do acidente, que aconteceu na rodovia Rio Santos, próximo ao bairro Canto do Mar, em São Sebastião. 2 policiais estavam no veículo em perseguição a um carro com suspeita de roubo, quando em alta velocidade o PM ao volante perdeu o controle, bateu em outro carro e capotou várias vezes. O trânsito teve que ser interditado nos 2 sentidos para o socorro às vítimas. Os policiais militares foram levados pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de São Sebastião, um deles em estado grave. Os passageiros do veículo atingido não tiveram ferimentos. Já o suspeito, que era perseguido, conseguiu fugir. A sexta-feira vai começar fria e com nevoeiros, mas no decorrer do período o sol aparece e eleva as temperaturas. A umidade relativa do ar vai permanecer baixa. Por isso, é preciso tomar muita água para enfrentar o clima seco. Na Serra da Mantiqueira, as temperaturas ficam baixas pela manhã. Em São Bento do Sapucaí, os termômetros vão marcar 8 graus nas primeiras horas do dia. Mesmo com o predomínio do sol, o frio deve continuar na região. Em Monteiro Lobato, a máxima não passa dos 19 graus. No Vale do Paraíba, nem sinal de chuva nesta sexta-feira. E também não deve chover no fim de semana. Em Cruzeiro, mínima de 11 e máxima de 26 graus. Em Pindamonhangaba e São José dos Campos, faz calor à tarde, com a máxima atingindo a casa dos 27 graus. No litoral norte também não há previsão de chuva. A praia está garantida nesta sexta-feira, inclusive no fim de semana. Amanhã em São Sebastião e Ubatuba, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Hoje em Campos do Jordão fez frio de 8 graus pela manhã e à tarde a temperatura não passou de 19 graus. Amanhã a cidade vai viver mais um dia típico de inverno, com mínima de 6 e máxima de 17 graus. Em Aparecida, com o predomínio do sol, a temperatura sobe no decorrer do período e atinge 27 graus. E essa é a tendência. Não deve chover pelas próximas 2 semanas na região, o que pode agravar a situação dos reservatórios da bacia do Rio Paraíba. Em Caraguatatuba, a sexta-feira vai ser ensolarada. Podem ocorrer períodos de nebulosidade, mas não vai chover na cidade, onde as temperaturas oscilam entre 16 e 26 graus. As ondas em Caraguatatuba chegam a 1 metro de altura e os ventos a 5 quilômetros por hora. O Brasil está envelhecendo. Segundo o IBGE, o país tem quase 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Em 2060, esse número deverá saltar para 58 milhões, quase 27% da população. Essa mudança vai provocar transformações socioeconômicas. Profissões devem ganhar força, entre elas a de cuidador de idosos. E uma curiosidade, cada vez mais tem idoso cuidando de idoso. Sem pressa, eles chegam longe nessa caminhada. Os idosos somam mais de 7% da população brasileira. Eles podem ir mais longe. Nas próximas 4 décadas, esse número deve triplicar, segundo o IBGE. E se estamos envelhecendo mais, novas oportunidades surgem. Cláudia já cuidou da própria avó e também dos avós de outras pessoas. No currículo são 15 anos de experiência. Ela ajuda no banho, com as refeições, conversa e pretende envelhecer cuidando do próximo. É muito gratificante, porque eu cuidando de uma pessoa, né, eu já estou com 50 anos, eu sei que mais tarde vai ter uma pessoa que vai cuidar de mim também, com certeza, né?
E eu espero que a pessoa que vai cuidar de mim cuide do mesmo jeito que eu cuido dos idosos, com muito amor, com muito carinho, paciência e sabedoria, porque tem que ter muita sabedoria para cuidar deles. Para complementar a aposentadoria ou como renda mesmo, aqui em Pindamonhangaba, pessoas com idade acima dos 50 anos, ativas e com saúde, têm buscado qualificação para cuidar de outros idosos, em situação completamente diferente da deles. São senhoras e senhores com a saúde debilitada, problemas de memória e dificuldade na locomoção. Recentemente, a Prefeitura promoveu um curso de cuidador de idosos. Metade das 30 pessoas inscritas tinha 50 anos. Quem dá as aulas afirma que, quando as idades são próximas, o profissional consegue lidar melhor com a condição do paciente. O idoso que está bem ativo, está podendo ter suas condições, suas limitações bem assim, pode cuidar. E tem muitos idosos que não têm mais essa capacidade, né? Se ele tem, se ele pode, perfeito, não tem problema nenhum. A gente passa muito assim as técnicas, né? Como faz para cuidar do idoso, né? Como vai pegar, como vai trocar uma fralda, o banho, né? Que eles tenham os cuidados na casa, o que pode ter na residência, né? Ver o que ele, se ele tem, se está passando algum problema, mal, para levar ele no pronto-socorro, enfim, todo o que precisa, o suporte. Desempregada, Maria Aparecida já trabalhou com idosos, mas de um tempo para cá, só a experiência não basta. Os familiares têm exigido formação. O que eles pedem, né? E temos, é bem melhor ter o curso do que voluntário, assim, não é bom. Eu acho que a gente tem que procurar o que gosta, né? E é o que eu gosto. O cuidador de idoso tem os mesmos direitos trabalhistas dos empregados domésticos. Férias, carteira de trabalho assinada e salário mínimo de R$ 810. Neste asilo em Pindamonhangaba são 6 profissionais e tem sido difícil encontrar gente com qualificação. Há uma necessidade tremenda dele ser qualificado como cuidador, fazer o curso de cuidador. Além de entender o calor humano, o sistema, o jeito de trabalhar com ele, o jeito de movimentar ele, o jeito de mudança de decúbitos, tudo isso aí faz parte do curso de cuidador. Quem precisa de cuidados aprova a ideia de ter um idoso cuidando de idoso. O idoso, ele entende melhor a situação do idoso, talvez, do que o jovem. Porque o jovem, ele não se sente assim, vamos dizer, nessas condições de fraqueza. Ele está com toda a força, com toda a garra, então talvez ele já não tem muito, ele cuida, mas já não cuida com tanto carinho, com tanta atenção do que um outro idoso, porque um outro idoso está se sentindo que ele está sendo levado à mesma situação também. Mais tarde ou mais cedo ele vai passar por aquela situação. No próximo bloco tem as informações do esporte. São José tenta hoje se manter no G4 da Liga Nacional de Futsal. E no vôlei, o time feminino joseense busca fora de casa a reabilitação na repescagem da Superliga. 7h14, breve intervalo, a gente volta já.